A questão em sua letra A solicita que classifiquemos uma mistura entre 1,5 gramas de hidróxido de potássio com 35 ml de etanol em insaturada, saturada, saturada com corpo de fundo. A solubilidade do hidróxido de potássio em etanol são 40 gramas da base em 100 ml do álcool. Então, a partir desta informação, nós vamos classificar esta mistura. 40 gramas de KOH em 100 ml de etanol. 35 ml de etanol conseguem dissolver quantos gramas da base? Então, massa da base é igual 35 vezes 40 dividido por 100. Cortamos este zero com este zero. 30 vezes 4, 120. 4 vezes 5, 20. Então, são 140 dividido por 10. 14 gramas. Então, 14 gramas da base podem ser dissolvidos em 35 ml do álcool. Quantos gramas o laboratorista utilizou para este experimento? 1,5? É muito menor do que 14. Portanto, esta mistura é uma solução insaturada. Toda base dissolveu. Eu quero te convidar a entender um pouco melhor por que o enunciado considerou este éster como um óleo e não como uma gordura. Para tanto, vamos examinar a fórmula geral dos alcanos. Alcanos são hidrocarbonetos, compostos onde só existem carbono e hidrogênio, onde a quantidade de átomos de hidrogênio é o dobro da de carbono mais 2. Acompanhe. Esta é a molécula do butano, são 4 átomos de carbono para 4, 8, 10 átomos de hidrogênio. 10 é 2 vezes 4 mais 2. Então, todas as vezes que a quantidade de hidrogênio for o dobro da de carbono mais 2, podemos inferir que existem só simples ligações entre átomos de carbono. E o composto é chamado de saturado. A quantidade de hidrogênios é a maior possível. Será que nesta cauda apolar do éster, apolar porque só existem carbono e hidrogênio, existem entre carbonos apenas ligações simples ou também existem duplas ou triplas ligações? Vamos examinar a proporção entre átomos de hidrogênio e carbono. A fim de que ocorram somente ligações simples, a quantidade de hidrogênios seria quanto? Bom, carbono 17 seria o dobro de 17 mais 2. O dobro de 17 mais 2, 36. Então, 36 átomos de hidrogênio. Quantos átomos de hidrogênio existem nesta cauda polar? 31. Vamos somar a este 31 a ligação que outrora este carbono fazia com hidrogênio. Acontece que este hidrogênio foi substituído pelo grupo carbonila. Então, vamos somar aqui 31 mais 1, 32. Menos 32 são 4. Existem 4 hidrogênios a menos. Esta diferença indica que entre carbonos não existem só ligações simples. A cada ligação dupla que é efetuada entre carbonos, há saída de 2 hidrogênios. Acompanhe. Este carbono está ligado a 2 hidrogênios, este aqui também. Com o estabelecimento da dupla ligação entre eles, um destes 2 hidrogênios associado a este carbono abandona a molécula e um destes
dois hidrogênios associados a este carbono também abandona a molécula, a fim de que este carbono continue fazendo as suas 4 ligações. Então, a cada dupla, 2 hidrogênios a menos, 4 hidrogênios a menos, 2 duplas. Aleatoriamente eu vou colocá-las aqui e outra aqui. Nestas 3 caudas, a proporção entre carbonos e hidrogênio é a mesma. Portanto, todas as 3 são caudas insaturadas. Este fato explica porque o enunciado considerou o éster como óleo, líquido à temperatura ambiente, pois, se pelo menos 2 dessas 3 caudas apolares forem insaturadas, o composto é líquido à temperatura ambiente. A fim de equacionar as reações solicitadas nas letras B e C, vamos estabelecer entre elas as suas semelhanças e diferenças. Em ambas participam o mesmo óleo, o mesmo éster, representado aqui pela sua estrutura. Também em ambas participam os íons hidroxilas. Acontece que na primeira, a chamada reação de transesterificação, os íons hidroxilas constituem uma solução que não é aquosa, e sim uma solução alcoólica. Solução esta feita no item A, lembrando que em 35 ml de etanol foram colocados 1,4 gramas de KOH. Lembrando que o limite de massa para se fazer uma solução saturada em etanol eram 14 gramas nos mesmos 35 ml. Então, a quantidade de base colocada foi bem menor do que aquela do coeficiente de solubilidade, caracterizando, então, uma solução diluída. Já a quantidade da base que reagiu com o mesmo éster na letra C, na chamada reação de hidrólise básica, o enunciado afirma que fora feita uma solução concentrada e não foi uma solução alcoólica, e sim uma solução aquosa. Então, na primeira reação, os íons hidroxilas atuam como catalisador. Eles não tomam parte efetivamente em nenhuma das moléculas dos produtos. Já na segunda reação, que é da hidrólise básica, em meio aquoso, solução aquosa concentrada de íons OH-, estes íons OH-, aqui representados, eles tomarão sim parte de uma das moléculas dos produtos. Na reação de transesterificação, um éster A dá origem a um éster B, um álcool A dá origem a um álcool B. A molécula do éster aqui estruturada, ela possui este grupamento de átomos, o C-O-O. Por que damos o nome a este éster de triglicerídeo? Pois nesta estrutura estão presentes 3 grupos C-O-O, aqui achurados em laranja. Existem cargas parciais positivas e negativas encontradas tanto na molécula do éster como na molécula do álcool. E o reconhecimento da localização destas cargas se faz importante a fim de que descobramos as estruturas dos produtos formados. No álcool, a carga parcial negativa recai sobre este oxigênio do grupo hidroxila e a carga parcial positiva neste carbono. Então, aqui temos carga negativa, carga parcial positiva, carga parcial negativa e carga parcial positiva. Já na molécula do éster, estas cargas positiva e negativa, importantes para que façamos a correlação entre éster A e o álcool A, para conhecermos quem sejam o éster B e o álcool B, estão localizadas bem aqui. Esta ligação entre esses 2 átomos é bastante polar. Este carbono aqui assume uma carga positiva, negativa. Este oxigênio negativo, positivo, positivo e negativo. Façamos o seguinte: vamos admitir o rompimento destas 3 ligações.
o rompimento dessa, dessa e dessa. E vamos combinar as estruturas remanescentes associando o polo positivo de uma com o negativo da outra. Vamos achorar de amarelo os segmentos do álcool e do éster que irão se combinar. Positivo do álcool com o negativo do éster. Positivo do álcool, negativo do éster, o positivo do álcool com o negativo do éster. Ao todo, serão formadas 3 moléculas de éster B com esta estrutura C-O-O, CH2, CH3. E o álcool? O álcool, veja que temos aqui uma única estrutura, achurada em rosa, e vamos ligar cada um desses 3 carbonos a um OH. Este álcool com 3 hidroxilas é um poliálcool. O nome comum deste poliálcool é glicerol ou glicerina. Utilizando-se da mesma estratégia, reagiremos o mesmo éster com a solução aquosa de hidróxido de potássio. Chama a atenção que os íons OH- e K+ não exibem cargas parciais. São cargas formais, tanto é que são chamados de íons. Mas a combinação é análoga àquela que acabamos de realizar, o positivo em uma estrutura com o negativo da outra. Então, a estrutura positiva é esta aqui, e os íons OH- combinar-se-ão com cada um desses 3 carbonos, formando o mesmo álcool. Cada um desses 3 segmentos irá formar um sal de ácido carboxílico com cada íon potássio. Aqui o íon K+. A função orgânica pertinente a este composto é a de sal de ácido carboxílico, o conhecido sabão.